Em São Paulo, a Secretaria Estadual de Saúde confirmou o registro do primeiro caso da subvariante do coronavírus, conhecida como Aedes. A paciente infectada tem 71 anos. Ela buscou atendimento no hospital particular no dia 3 de agosto e recebeu alta médica no dia seguinte. É o primeiro caso no Brasil e segue sob investigação epidemiológica por parte das autoridades de saúde municipais. Vamos falar sobre essa nova subvariante da Covid-19 do coronavírus com o médico infectologista do Instituto Emílio Ribas, Dr. Jean Gorenstein, que foi secretário de Saúde do Estado de São Paulo. Sempre um prazer, doutor. Bom dia. Bom dia, Carol. Bom dia a todos os telespectadores da CNN. É um prazer poder estar conversando com vocês. Doutor, o que já sabemos sobre essa subvariante do coronavírus em termos de letalidade e transmissibilidade? Carol, a Aedes, desde fevereiro de 2023, portanto, neste fevereiro último, foi identificada e, de lá para cá, ela vem se disseminando por vários países, são mais de 50 países acometidos, e esse é o primeiro caso no Brasil que foi detectado. Muito possivelmente, ela já esteja, de forma silenciosa, se disseminando pelos nossos 27 estados. Nós temos que lembrar que ela tem uma característica que é uma transmissão maior de pessoa a pessoa, sem, no entanto, levar a impactos na saúde, ou seja, com gravidade de doença, internações, portanto, hospitalares e mortes. Mas, de toda forma, é fundamental que nós tenhamos essa atenção para com essa cepa. Ela é mais transmissível. Medidas preventivas, doutor, são as mesmas, aquelas que já conhecemos? Sem dúvida alguma, nós estamos numa situação em que nós temos a população vacinada com as doses convencionais, mas infelizmente nós temos que relembrar que em relação à vacina bivalente, que é exatamente essa, capaz de proteger contra essa nova cepa, nós temos menos de 30% das pessoas no nosso país protegidas e imunizadas. Alguns municípios, por exemplo, o município de São Paulo, tem 26% da sua população vacinada. O estado de São Paulo como um todo, 32%. Portanto, está bem aquém daquilo que nós gostaríamos de proteger as pessoas. E lembrando como proteção, pessoas que tenham problema na sua saúde, na sua imunidade, pessoas idosas, gestantes, que se utilizem de transportes públicos, que são lugares mal arejados, ventilados e com acúmulo de pessoas ali, o ideal é sim a utilização de máscaras para que a gente garanta a proteção dessas pessoas. Agora, doutor, o senhor chama a atenção para a baixa adesão no que se refere à vacina bivalente. O que explica isso? O que a gente pode apontar como o fator que está levando poucas pessoas a procurarem imunização? É natural que as pessoas já se sintam protegidas com as suas terceiras e quartas doses e não façam a utilização dessa dose adicional, que é uma dose extremamente importante, uma vez que ela contempla a possibilidade não só daquele vírus original de Wuhan, mas também da proteção da própria Ômicron. E, de forma errônea, as pessoas acabam falando, eu não vou vacinar mais, que eu já estou devidamente protegido. Então, é importante nós termos essa atenção. A Aedes é apenas uma variante a mais da Ômicron que surge no nosso meio, virão outras, até porque grande parte do planeta não está devidamente imunizada, devidamente protegida. Então, naturalmente, quando um vírus circula mais, trazendo pessoas acometidas e doentes, maior a chance, portanto, de subvariantes acabarem surgindo. A Ômicron é hoje a variante dominante no mundo, correto, doutor? Pois é, especialmente a Aedes. Hoje a Aedes, essa subvariante da Ômicron, acaba sendo a mais frequente, a mais comum, exatamente por essa questão relacionada com essa transmissibilidade de pessoa a pessoa. A gente sempre chama isso de infectividade, que é a capacidade que ela tem de se transmitir de uma pessoa a pessoa. Felizmente, como disse,
o impacto de letalidade, ou seja, de gravidade de doença e risco de morte, é muito menor, tanto é que a própria Organização Mundial de Saúde, nessa evolução de fevereiro para cá, disse que isso não impactou no sistema de saúde, na saúde pública, especialmente nos hospitais. Como identificar, doutor, por qual variante, subvariante a pessoa está infectada? Como se deu esse trabalho por parte da Secretaria, no caso do Estado de São Paulo, para ter essa confirmação do primeiro caso aqui no Brasil? É sempre importante lembrar que nós temos sistemas de vigilância que acontecem em todo o estado de São Paulo e todas as amostras, principalmente aquelas amostras que acabam chegando de determinadas regiões, bem como de portos e aeroportos, são feitas análises genômicas. O que é isso? É simplesmente feito o PCR, que amplia o material genético daquele vírus e identifica se é o vírus que naturalmente está em andamento no nosso meio ou se é a ocorrência, o surgimento de uma nova subvariante, uma subespécie. E, na verdade, foi dessa forma, com esse sistema de monitoramento vigilante, que foi capaz de identificar. Infelizmente, nem todas as pessoas que procuram serviços de saúde são expostas a essa testagem, ou seja, essa avaliação genômica desse vírus e, portanto, nós temos uma subnotificação. Nós devemos ter muitas pessoas que foram comprometidas e acometidas pela variante Aedes, mas sequer foram identificadas. Por isso, os cuidados são absolutamente os mesmos. Ter a vacinação completa, especialmente com dose adicional, a antiga quinta dose que nós falávamos, mas, ao mesmo tempo, como disse, para grupos específicos, para cenários específicos, se utilizar das máscaras só para esse grupo. Nós não estamos dizendo para a população voltar a utilizar a máscara, não é esse contexto, não é esse cenário. Doutor, o senhor fala da subnotificação com relação a variantes e subvariantes, mas também há uma subnotificação com relação aos casos de Covid-19. Hoje, qual é a orientação para quem está nos acompanhando diante de sintomas da Covid-19? Quando procurar atendimento médico, o que deve ser feito? Quanto tempo, por exemplo, ficar afastado? Na verdade, hoje nós tivemos uma grande mudança da apresentação clínica. As pessoas muitas vezes apresentam sintomas muito mais leves, muito mais frustros do que aqueles sintomas que nós víamos, que eram aqueles quadros clássicos de dor no corpo, dor de cabeça, perda de paladar, olfato, tosse, a tosse seca e a febre. Hoje, muitas vezes as pessoas podem apresentar uma dorzinha de garganta, um nariz entupido, e isso já ser um sinal de um quadro viral. Nesse quadro viral, nós temos outros vírus circulando no nosso meio, rinovírus, adenovírus, mas também o Covid pode ser uma possibilidade. Então, aquelas pessoas que eventualmente tenham esses sintomas e que estejam e precisem manter as suas atividades cotidianas, o façam com a utilização de máscaras, se usem e se façam valer do álcool gel, isso é algo também extremamente importante, e dentro das suas próprias casas, procurem manter os ambientes arejados e ventilados e afastem-se, pelo menos num período de 5 dias, das pessoas à volta. Ou seja, eu não vou sentar para as minhas refeições com a família se eu tenho esses sintomas, principalmente aqueles que sejam crianças pequenas e que não tenham vacinados, mulheres grávidas, pessoas portadoras de alguma doença crônica e também idosos. Doutor, durante a nossa conversa, o senhor foi bem enfático em destacar a importância da vacinação contra a Covid-19. Tem muita gente, como falávamos, tomou a primeira dose ou tomou só a segunda, não atualizou o seu calendário vacinal. Hoje, com quantas doses a pessoa tem que estar imunizada? Qual que é a importância dessa vacina bivalente, também para quem está nos acompanhando e queira se imunizar contra a doença? Quem pode, quem deve tomar essa vacina? Na verdade, aquelas pessoas que pelo menos fizeram 2 doses das vacinas dos esquemas anteriores devem sim se utilizar da dose da vacina bivalente. Lembrando que, mas eu não usei as 4, não tem problema. Você fez as 2 isso é o suficiente para que você possa, sim, estar procurando uma unidade básica de saúde e recebendo essa dose bivalente, que é extremamente importante e protetora. Ela deve ser ministrada para toda a população, especialmente para aqueles indivíduos que têm maior risco, sejam idosos, pessoas portadoras de doenças crônicas,
gestantes e também problemas na sua imunidade. São pacientes que têm essa priorização para o recebimento, mas todos aqueles acima de 18 anos devem receber essa dose da vacina. Conversamos ao vivo com o Dr. Jean Gorenstein, infectologista do Instituto Emílio Ribas. Doutor, mais uma vez, obrigada. Até uma próxima.